Lembrando que só tem o certificado quem preenche o link da presença. Boa noite, já deu os nossos 5 minutos. Márcio e eu gostaríamos de agradecer a todas e todos pela presença, dizer que nós estávamos agora há pouco juntos, felizes, porque vocês vieram, é uma honra, aprenderem conosco o que é escrever direito. Márcio e eu somos formados em comunicação e em direito. O Márcio é formado na USP em comunicação, eu sou formada na Casper Libero, e ambos fizemos direito no Mackenzie. E é algo que, para a gente, escrever direito, ele é o diretor de arte do livro. Esse curso que vocês estão aqui, acho que não dá para ver, né? Aqui. Esse curso que vocês estão recebendo hoje da ESA é baseado no livro, que para a gente era algo muito natural. Escrever direito, escrever com simplicidade, escrever com facilidade, era algo muito natural, que a gente já chegou na nossa segunda formação, mas que no universo jurídico não era. Então, nós juntamos a nossa fome com a vontade de comer e criamos esse curso e criamos esse livro, e também outras coisas, outras surpresas que o Márcio vai trazer daqui a pouco. E Márcio tem a palavra. Eu acho que é importante a gente dizer também assim, que é uma coisa que para a gente é natural hoje, mas não foi natural sempre. Nós somos duas pessoas que têm formação em comunicação e jornalismo, temos já cada um de nós 20 anos de carreira, e então a gente teve muito treino, na verdade. Escrever é uma coisa que a gente aprende fazendo, e quando a gente toma consciência de como a gente está escrevendo, a gente consegue daí ir melhorando cada vez mais. Cada texto fica um pouquinho melhor que o anterior. Então, isso é para dizer que não precisa. A gente diz que para a gente é natural, mas é uma coisa inata, é uma coisa treinada, e que se a gente treinou, todos vocês podem treinar e todos vocês vão poder daí conseguir aprender a escrever de uma maneira que qualquer pessoa entenda. Às vezes a gente tem a gente aprendeu uma ideia de que escrever para qualquer um é uma coisa de um texto pobre, pelo contrário. É um texto, quando você escreve para qualquer pessoa entender, é uma coisa muito difícil, porque você tem que pegar e pensar em vários públicos diferentes. Em primeiro lugar, que eu trabalhei como designer ainda na revista Recreio, e eu via as jornalistas que trabalhavam lá, elas refaziam o texto várias vezes, porque elas tinham que pensar numa criança de 8 anos lendo aquilo ali, entendendo o conteúdo sem, né, sonegar informação para eles. Então, a gente agora, com muita alegria, a gente vai começar a apresentar para vocês o mundo da escrita e começar a mostrar para vocês como esse mundo da escrita pode melhorar a prática jurídica de todos vocês. Ive. Ana, eu vi que a Ana estava dizendo que o áudio estava bom, mas eu vou abrir a pergunta para quem quiser falar. Lembrando que isso aqui não tem certo e errado, gente, por favor, abre mão de qualquer coisa que vocês acham, não tem certo, não tem errado, isso aqui é algo que todos estamos aprendendo. Quem gostaria, por que vocês acham que a gente escreve? Alguém gostaria de compartilhar, seja no chat, seja abrindo áudio? Por que nós escrevemos? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Maria Letícia. Boa noite, Maria Letícia. Boa noite, colegas. Respondendo a sua pergunta, Ives, eu acredito que a gente escreva por curiosidade, para passar informações, para transmitir alguma coisa, sentimentos, no sentido de organização de sentimentos, transmitir conhecimento, dialogar, que é muito importante, para se comunicar de forma geral. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar? Tem várias pessoas no chat falando que é para registrar informações, que é uma forma de expressão, que é para transmitir ideias, e isso é tudo certo. Tá? Registrar é uma parte essencial do papel da gente escrever, deixar registro para as pessoas. A gente até fala um pouquinho depois sobre isso. Uhum. Quem aqui tem cachorro? Quem aqui tem cachorro? A Bruna levantou a mão. A Bruna tem cachorro, a Vitória, a Maria Letícia tem.
Quando o cachorro está com fome na sua casa, o que eles fazem? Eles latem, eles abanam o rabinho. Viviane tem gato, a Sandra, Delmiro. Como é que é? Como é que é com os animais na vida de vocês? Conta para mim, como é que é a comunicação com os animais? Alguém quer falar? A Bruna falou: a minha chore por um lugar que está comida. Arrasta a vasilha, late e vai para o prato. Márcio, como é que o Sossego e o Lenine se comportam com você? O Lenine, quando acaba a água dele, ele pega a vasilha, começa a jogá-la para cima na cozinha, até eu lembrar que acabou a água e lá encher água para ele. E o Sossego? Então, o Sossego faz isso, o Lenine pula em cima de mim. Ah, tá. Gente, vocês entenderam que os animais conseguem se comunicar conosco? Vamos ver. Deixa eu abrir a fila aqui, tem gente querendo falar. Peraí, vamos lá. Vamos, a Giane, o Conlate, o Gato Mia. Quem quer falar primeiro aqui, pode abrir. Como é que eu vejo aqui, por favor, o suporte? Abrir quem está na fila. Vamos escutar as pessoas. Dá para escutar aí? Quem quer falar, gente? Quem levantou a mão pode abrir e falar. Microfone. O microfone e falar. Ninguém? Tinha um monte de mão. Não, eles estão levantando a mão para falar que tem cachorro e tem gato. Ah, tá. Enfim, os animais, eles se comunicam. Não apenas os animais, a natureza, a comunicação, ela existe no planeta e é inerente. Por exemplo, se você fica olhando as ondas do mar, você vê que o mar está dizendo alguma coisa para você. Quem é pescador, quem conhece o mar, consegue entender se o vento está batendo, como é que vai ser a pesca, somente de observar. A gente estava conversando aqui dos cachorrinhos, dos gatinhos, uma planta também se comunica. Obrigada, Wellington. De fato, as plantas também se comunicam de uma maneira muito amorosa. A gente consegue ver quando a planta está ali, e a gente sabe também que as plantas na natureza se comunicam pelas raízes. Por que eu estou dizendo isso? Que é inerente ao planeta Terra a comunicação. Porém, somente a espécie humana consegue escrever. Eu acredito que escrever é tudo isso que vocês trouxeram, é se comunicar, é transmitir uma ideia, é sim tudo isso. Mas quando você escreve, você se torna humano. Escrever, antes de tudo, é um ato inerente e exclusivo da espécie humana. As formigas, elas transmitem informações, mas elas não transmitem isso em palavras, não colocam isso. Então, por que nós escrevemos? Nós escrevemos porque nós somos humanos. Então, antes de tudo, para a gente escrever direito, para a gente escrever bem, a gente tem que ser humano. Porque, como a turma está aqui muito interativa, eu gostaria de saber o que é ser humano para vocês. Márcio, o que é ser humano para você? Me conta, meu amigo. Olha, eu sou adepto do sofá do Kant, né? Vamos jogar um filósofo aqui para ostentar, não. Mas é aquela ideia de que o ser humano não é coisa, né? Você não pode usar as pessoas como meio ou como coisa. Você tem que tratar as pessoas como humano, com dignidade, com respeito, né? Ouvir as pessoas, respeitar que elas também têm o mesmo direito de estar existindo nesse planeta que você, né? Então, Perfeito. então é exatamente assim. Quando a gente fala que escrever é humano, porque essa coisa incrível que a mente humana conseguiu fazer de transformar um rabisco num papel, numa ideia, né? E fazer com que todo mundo entenda a mesma ideia quando olha aquele rabisco. O professor Rome falou que é dotado de racionalidade, e já o José Carlos Ferreira diz que é interagir, socializar, ser humano. Já a Janaína fala que ser humano é ter a capacidade de pensar, de raciocinar, de agir. Mas, convenhamos, o ser humano precisa evoluir muito. Obrigada, Wellington, pela É sua verdade. participação. Ser vivo, ser racional. Exato. Então, assim, antes da gente querer escrever, a gente tem que primeiro tomar conta da nossa humanidade. O que é tomar conta da nossa humanidade?
é aceitar a nossa vulnerabilidade, é aceitar a nossa limitação humana. Por exemplo, olha aqui, ó, o que é ser humano. Aqui, ó, vem aqui, ó, vou mostrar aqui ao vivo, ó. Já disse o Faustão, quem sabe faz ao vivo? É isso. É você lidar com os imprevistos da vida, como uma cachorrinha te pedindo atenção. E numa aula ao vivo na ESA da UAB. Por que eu estou falando, o Márcio está rindo aí, né? Por que eu estou conversando disso, gente? Que se você não se aceita enquanto ser humano, você não vai escrever direito. Para você escrever, para você ter um bom texto, você primeiro tem que aceitar isso. Eu sou um ser humano. E esse meu gesto que eu estou fazendo é algo muito humano, é algo muito maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Na advocacia, muitas vezes a gente vive na base do Ctrl-C, Ctrl-V. Isso, Márcio, escrever um superpoder, conta para mim o que você acha, por que escrever um superpoder? Peraí que eu tenho que voltar. Antes de terminar de falar isso, eu queria continuar com a ideia da Ives, de que a gente tem que lembrar que é humano, e lembrar que não só isso, como a gente me escreve para outros humanos, né? A gente não está fazendo uma mensagem à toa, né? Então a gente tem que sempre pensar isso que a gente vai tentar passar nesse curso inteiro. Sempre pensar que tem um outro ser humano do outro lado da papel e que ele precisa receber essa mensagem que você está mandando com o mínimo de interferência possível. Mas eu acho que, além disso, escrever é um superpoder, porque a gente tem que sempre pensar assim, a gente age como se fosse razoável, mas na verdade é incrível se você pensar que eu tenho um papel em que eu escrevi um manual de escrita, como assim? Eu deixo esse papel aqui, eu não preciso estar aqui para outra pessoa receber essa mensagem, né? Escrever é uma coisa que permite você atravessar o espaço e o tempo. Se eu deixar uma mensagem escrita aqui e sair daqui, todo mundo que passar e que souber ler vai poder entender aquela mensagem que eu deixei. E eu não vou precisar repetir para cada uma delas, porque o papel está fazendo isso por mim. Além disso, daqui a 10 anos, outra pessoa vai poder ler essa mesma mensagem que eu deixei aqui hoje e compreender ela da mesma maneira. Quer dizer, da mesma maneira não, que talvez, né, a gente sabe que com o tempo a compreensão muda, mas aquela mensagem vai estar lá para ser lida amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, né? Se a gente parar para pensar que coisa maluca, que é que se a gente for para um lugar, tipo na Europa, onde tem monumentos muito antigos, tem coisas escritas lá há milhares de anos que as pessoas ainda leem, ainda veem e ainda conseguem decifrar, né? Então, a escrita é um superpoder de você atravessar, superar o espaço e o tempo. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. É muito incrível essa ferramenta que a humanidade inventou. Gente, escrever é um privilégio. Escrever é se eternizar. E obrigada, viu, por falar que a aula está incrível, Giovana. A Juliana levantou a mão. Pode falar, Juliana. Você levantou a mão, você foi a primeira a levantar. Você gostaria de falar? Realmente, então, o poder construtivo também pode ser destrutivo. A gente pode ter, inclusive, tem esse exemplo das redes sociais hoje em dia. Mas isso, na verdade, é uma característica da comunicação em si, né? A gente. E essa é uma aula voltada para a advocacia. Então, na advocacia, o que a gente faz? Advogar vem do latim falar junto. Lembra da escola, gente? Adição, subtração? O que é ad? Ad é somar. Vocal, da voz, vem da fala. Então, a advocacia nada mais é do que você falar junto, falar por uma outra pessoa. Eu tive um professor, essa matéria eu nem sei se existe mais, Introdução ao Estudo do Direito. E ele explicou que a advocacia, o direito surgiu quando as pessoas tinham divergências, e aí tinha uma pessoa muito tímida, ela não conseguia falar, aí sempre tinha alguém, como eu e o Márcio, que falava mais que o homem da cobra, falava pelos cotovelos, e falava, você não pode ir lá falar para mim no meu lugar? E aí, nessas comunidades primitivas, vamos assim dizer, muitos e muitos anos atrás, sempre tinha uma pessoa mais velha, mais ponderada, que escutava os dois lados. Foi daí que surgiu a advocacia. Então,
a advocacia, antes de tudo, por que eu estou contando tudo isso? Para você entender o poder que você tem nas mãos e não usar esse poder de qualquer forma. A comunicação é um encontro com o outro. Você só consegue advogar porque existe outra pessoa no judiciário para receber aquilo que você está escrevendo, como uma outra pessoa que confiou em você a ponto de deixar para ela o poder de você falar por ela. Olha que privilégio humano que nós temos. Olha que privilégio enquanto de sociedade, sermos advogadas e sermos advogados, poder falar por outra pessoa. E aí, como já disse já que o Márcio estava falando de superpoder, ele colocou o Homem com a Capa, eu prefiro lembrar muito do tio Ben, né? O tio do Homem-Aranha. Com um grande poder, vem uma grande responsabilidade. E isso está de acordo com o que o Wellington trouxe. A gente pode salvar com as nossas palavras, como também a gente pode destruí-las. É importante, nesse começo da aula, vocês entenderem do poder que vocês têm para saber usar esse poder de uma forma mais valiosa. É por isso que a gente está aqui hoje, que vocês não aprendem isso na faculdade de Direito, acho que foi a Bruna que trouxe, né? Mas a gente realmente não aprende isso na faculdade de Direito. O Márcio e eu trouxemos isso da comunicação. Essa, na verdade, é uma grande aula de comunicação para a advocacia. Márcio? Não, eu sempre lembro, num dos vários projetos que eu andei fazendo desde que eu entrei na faculdade, uma vez eu fui fazer um livro em que eu pedi para vários estudantes de direito fazerem textos sobre palestras que a gente tinha promovido no lugar que eu trabalhava. E eles super toparam, se empolgaram e tal, e começaram, depois de uns 15 dias que eu tinha dado para o prazo, mandar os textos. E eu fiquei meio chocado, na verdade, porque você via que eram, assim, estudantes com 18, 19, 20 anos, que já tinham tido contato com o mais difícil e rebuscado da linguagem jurídica e tinham aprendido que é assim que tinha que escrever. Então, ele sabe assim, os jovens escrevendo outro sim, não sei o que tal, tá, 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 não sei o que, tem um condão de fazer qualquer coisa, tá, 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 o caso é em tela, né? Esses termos que são até clichês do direito, né? Mas que eu tinha vontade, eu li aquilo e ia fazendo livro, editando, e falava assim, jovem, você não é assim, né? Por que que você se submete a fazer isso, né? Escrever como alguém que, sei lá, do século XVIII, XIX, por favor. E é muito maluco, porque daí você vê que, na verdade, a gente está falando, eu lembrei disso por causa de você falando de como a faculdade de Direito não prepara a gente para se comunicar. Muitas vezes a gente desaprende o que a gente sabe de comunicação porque começa a emular e copiar aquilo que outras pessoas que não têm uma preocupação em comunicar escreveram. E às vezes o professor também repercute isso e transmite isso, e a gente cria essa ideia de que um texto bom é um texto com umas palavras difíceis, com aqueles termos muito complicados, né? Essas expressões que só usa no, 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 no direito, e nem é uma questão de latim, né? Tem coisas de latim também, mas mais do que isso, tem expressões e maneiras de se comunicar que não são correntes. E quando a gente começa a usar palavras que não são correntes, a gente está dificultando a comunicação, né? E daí o que a gente faz, a gente não está tá colocando uma barreira entre nós e a pessoa que está lendo, né? E dificultando esse encontro que a gente precisa ter com o outro para comunicar a mensagem que a gente quer. Obrigada, Tobias, pelo link. Obrigada, Graziela. Eu queria perguntar uma coisa. O Márcio falou dos jovens. Esse aqui é um curso para advocacia. Tem gente de menos de 25 anos aqui para conversar? Qual que é a média da idade da turma? Assim, não, nada querendo colocar ninguém. Gisele presente. A Yasmin tem 24, 22, 20 do Lucas,
26 da Natália, 24 da Diana, 25. Giovana, Renildo, Eu vou fazer uma 27. enquete aqui, peraí, vai falando aí que eu vou ver se eu monto uma enquetezinha pra gente Jovens, discutir. Thaís, 20, Ricardo Cremose, 36, 34, 29, a Júlia, Sheila, 40, Wellington Carneiro, 1938, sério, Wellington? Gente, eu vou fazer 42 na terça-feira, então eu adoraria de presente de aniversário que vocês estivessem aqui presente comigo, mas eu muitas vezes tenho dificuldade de entender o que os jovens falam, esses flopar, essas assim, e eu acho importante a gente trazer isso, porque quando a gente fala da escrita jurídica, ela não é a escrita só no judiciário. Vocês vão ter contatos com os seus clientes, com o seu público. Muitas vezes, como o Márcio trouxe, falando do trabalho dele na revista Recreio, podem ser crianças, podem ser pessoas idosas e podem ser jovens, como a gente tem aqui, a Maria Luísa, a Raquel, olha aqui, ó, 52, 42, 50. Gente, vocês que têm 50, vocês entendem esses coraçãozinhos, essas coisas? Eu não entendo, eu preciso de ajuda. Eu não sei muito bem, Açaíli 45, eu não sei muito bem esses emoticons. Então, ó, 23, Laís, se você que é jovem aí, foi da última a responder, você quer falar um pouco de como é que A você Jeane, acho que quer. A Jeane levantou a mão. Pode abrir o microfone, pode Jeane, e falar? abrir? Não? Lisandra? Também já baixou. Se quiser Bom, abrir o microfone, senão, não, tá bom. eu, com 46 anos, peço socorro ao meu filho que tem 22, ele decifra. É isso. Esse curso, a gente está aqui porque a escrita, ela está sofrendo transformações, desde a maneira como a gente escreve, desde a maneira como a gente lê. E aí, o Márcio trouxe isso, a comunicação constrói as nossas comunidades, e a gente está aqui hoje para ensinar vocês a criarem pontes e não muros. É por isso que nós estamos aqui. Várias gerações aqui, exatamente. É Se eu importante. responder a pergunta do Maurício Mangini, ele está dizendo que que se subentende que a pessoa que está recebendo o nosso texto no judiciário tem conhecimento prévio. A gente subentende, mas a gente não pode contar com isso, é a primeira coisa, né? A gente sabe muito bem que o curso de Direito é o curso que mais tem novos formandos todos os anos, tem o maior número de faculdades no Brasil. A variação de conhecimento entre as pessoas que estão atuando no direito é muito grande. Mas, além disso, é uma coisa que só serve realmente para. Quando você fala assim, tal ação tem um condão de fazer outra coisa, por que que você não fala simplesmente, né, que para fazer essa coisa de causa e efeito, que se você faz aquilo, tal coisa acontece, que é como todo mundo fala. Você só fala tem um condão porque você leu isso em algum lugar e achou lindo e quer copiar e pagar de que tem vocabulário. Isso, na verdade, cria um ruído, entendeu? Porque você começa a querer se colocar numa posição que é uma coisa errada, uma posição de quem sabe mais do que a pessoa que está lendo. Em vez de se colocar numa posição de igualdade com ela, assim, estou aqui junto com você, pegar na sua mão e te levar o conhecimento que você precisa, você está querendo mostrar que você tem um vocabulário maior, que você, né, tem mais instrução, seja o que for, que é uma coisa que já cria um ruído na comunicação. Então não é legal. Exato. Maurício, eu vou ler para você um trecho do nosso livro Escrever Direito, que vai de encontro muito a isso. Estou citando agora a minha mãe, tá? É, quando é de menos, e como chegar? A informação é como água, sempre encontra um jeito de passar. Mas, se passa demais, vira uma enchente. Quando é de menos, a seca. Por isso, é importante saber dosá-la. Rose Nogueira dirigiu a TV Mulher, o Balão Mágico e cobriu a Revolução dos Cravos. Além disso tudo, ela é minha mãe. E me ensinou o velho conselho que Hermínio Saqueta, 1909-1982, jornalista dos mais brilhantes que esse país já teve, o seguinte conselho que passo agora. Eu sei, tu sabes,
ele e ela não sabem. Então, antes, muito obrigada pela pergunta, Maurício. Você tem que pressupor sempre justamente o contrário, que a pessoa não sabe do que você está falando. Nós temos uma escritora no Brasil chamada Socorro Acioli. O livro dela, A Cabeça do Santo, está virando filme agora. Ela é considerada uma das melhores escritoras vivas brasileiras contemporâneas e ela é doutora em letras. Mas a parte mais legal dela é que a Socorro, não me pergunte como, mas ela conseguiu ir na oficina de escrita criativa do Gabriel Garcia Marques em Cuba. Ela foi a única brasileira que conseguiu isso. E ela levou os originais dela, do Cabeça do Santo, sentou com o Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques leu os originais dela e conversou com ela e deu o seguinte conselho que ela passou para mim numa aula e eu vou passar para vocês. Gente, ele é Prêmio Nobel de Literatura. O Gabriel Garcia Marques disse: quando você estiver escrevendo, pense que você está contando uma história para uma criança de 5 anos da Chapeuzinho Vermelho. Então não vai inventar coisa de que a pessoa sabe. Sempre que você escreve, pensa que na sua frente tem uma criança de 5 anos querendo ouvir a história do Chapeuzinho Vermelho. Escreva o mais simples possível. O simples A não é Gabriele, isso. A Gabriele Oliveira, ela apontou também uma coisa. Muito obrigado, Gabriele, de que o juridiquês afasta as pessoas leigas, como os clientes, né? E isso é a mais pura verdade, tá? E a gente sempre pensa também que às vezes o único cliente que não vai entender a gente é um cliente que tenha menos instrução, menor poder aquisitivo. Mas na verdade, mesmo os que têm mais dinheiro, que são formados, tal, eles são às vezes pegam um texto e não entendem o que está escrito lá. Então, verdade. realmente, quanto mais a gente pegar, fizer uma linguagem sem coisas necessárias, sem rebuscamento que não precisa, a gente facilita a comunicação com as outras pessoas fora do jurídico, né? O Daniel Felipe falou que existe uma certa vaidade na linguagem jurídica que muitas vezes atrapalha a clareza. Existe mesmo, como eu falei. Obrigado, Daniel. Uma vontade de mostrar uma erudição, uma vontade de né, citar fontes e doutrinas e coisas assim, que é uma vontade da pessoa se colocar como um outro, né, como alguém superior à pessoa que está lendo, que está recebendo aquela mensagem. Não é a melhor atitude quando a gente quer fazer uma comunicação. O Durval falou uma coisa maravilhosa. Obrigada, Durval. Uma petição na primeira instância não vai ser lida por alguém com mais de 60 anos, e sim por juízes na faixa de 28 e 40. Então, essa escrita tem que ser de uma forma clara e precisa, rebuscar só para instâncias superiores que ainda cultuam latim. E teve uma pessoa aqui que está desconhecido, minha conterrânea, livros maravilhosos. Raquel, a gente vai passar a lista de livros ao final, tem o nosso, e também a gente tem uma playlist no YouTube, onde eu faço alguma curadoria de todos esses textos. Gente, muito obrigada, Maria Eduarda, Raquel, Durval, Juliana, todos vocês que estão participando aqui no chat. Exato, Raimari, menos é mais, a importância da escrita é tamanha, que Aristóteles inventou o raciocínio lógico. É uma forma de escrita superior, peculiar para suprir a deficiência na oratória. Fernanda, é por isso que a gente está aqui hoje. Silene, eu fujo tanto de juridiquês que às vezes me questiono se não estou indo na contramão. Pelo contrário, você está sendo vanguarda, viu, Silene? Muito obrigado pelo comentário, mas é isso. Na verdade, a tendência é a gente cada vez mais usar essas técnicas de escrita simples que a gente vai passar ao longo desses 3 dias que a gente está falando com vocês. José Carlos, obrigada. Atendo na Defensoria Pública. É latente a comunicação. A Cristiane Moreno trouxe uma coisa muito importante. É comum, como jurídico corporativo, que o jurídico seja chamado para fazer leitura guiada de documentos. Isso porque CEO, CFO e outros diretores não entendem o que está escrito em contratos, por exemplo. Gente, por isso que a gente está aqui, para que os contratos escritos pelas pessoas formadas pela ESA sejam compreensíveis. Gente, se o CEO não compreende, José Carlos Ferreira, realmente os assistidos da Defensoria tem que ser bem informal a comunicação. Quanto mais rebuscado, maior o ruído. Pior que ainda estamos na universidade achando que o ideal é possuir um vocabulário extremamente técnico. Laís, bem-vinda ao nosso clube. A gente é completamente diferente disso.
Se a outra parte não entende o que você escreveu, o erro está em você. Obrigada, Daniel. É justamente por isso que a gente está aqui. Márcio? Sim, eu vou virar o nosso próximo slide aqui. Como diz aqui, então, uma comunicação que eu estava dizendo, né? Que uma comunicação eficaz e empática vai produzir sempre os melhores resultados. Como é eficaz e empática? É isso que a gente está falando, né? Se não ter, nunca se colocar acima do outro, né? Compreender, ter empatia com a pessoa, entender que ela tem uma necessidade de receber aquela mensagem, que você vai fazer aquilo. E mais do que isso, acho que quem que falou dos contratos que têm que ser guiados? A Cristiane Moreno, né? A gente tem que ter, inclusive, uma compaixão com a pessoa de pensar que a gente não vai estar junto com ela, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Então, a pessoa que fez um contrato que exige que outra pessoa vá lá ler e traduzir, já falhou na escrita, né? A gente não é, ainda mais nós que somos advogados e que a gente pretende facilitar a vida dos outros, nossa função como advogado, no fundo, é resolver problema. A gente não pode criar um problema a mais com a escrita que a gente está criando, né? Então, você tem que exatamente ser eficaz e empático para pensar, será que a pessoa que vai estar lendo isso aqui vai entender? Ou ela vai precisar de alguém que eu ligue, vai me ligar perguntando, né? A gente tem uma outra coisa que a gente vai falar mais assim, mas que hoje em dia o tempo das pessoas é muito precioso, a gente não pode fazer a pessoa ler duas vezes as coisas para tentar entender, né? E Exato. Eu gostaria de colocar algo aqui. Obrigada por essas pontuações, Ive. Márcio, muito obrigada por abrir ainda mais a minha cabeça. Eu que agradeço, José Carlos, Marlene, uma escrita formal e objetiva, exato. O simples não é simplório. Eu vou ler aqui mais um trecho do livro em que eu falo sobre isso. O que é escrever? Escrever é o seguinte, um trecho. Pegue seu leitor, seu ouvinte, seu telespectador pela mão. Faça com que ele sinta o cheiro, as emoções, entenda exatamente o que você viveu e presenciou. Ele tem que escutar o que você ouviu, ele tem que enxergar pelo seu olhar. Você é um mero instrumento da voz do seu cliente e testemunha ocular da história. E é o seu trabalho passar isso para frente. Então, vamos dizer, o José Carlos trouxe aqui a questão da defensoria. Tem muitos colegas que advogam na defensoria. Gente, vai chegar na defensoria para vocês casos que as pessoas estão necessitadas de ter o que comer. Você tem que passar isso na sua petição inicial. Você tem que. Vamos lembrar no início da aula de se sentir humano, de ser humano. Você tem que passar isso. Ao invés de ficar preocupado em impressionar, você tem que se ocupar de expressar. Expressar a ideia do seu cliente. A gente está aqui falando de advocacia. Então, como é que você vai expressar a ideia do seu cliente se você não consegue nem sentir? E, gente, eu não estou falando que você precisa passar fome para estar no lugar daquela pessoa, mas é o mínimo. E o Márcio trouxe uma coisa muito interessante de uma comunicação eficaz e empática produz melhores resultados. Esse curso aqui, ele é voltado para a advocacia. Hoje, uma pessoa que está trabalhando na advocacia, ela tem que fazer a comunicação dela com o pessoal do judiciário, mas também se portar nas redes sociais para atrair clientela. Então, se você tem uma comunicação eficaz e empática, você vai atrair mais clientes. E logo você vai ter mais dinheiro. Pensem nisso. Márcio? sim. Outra coisa que é importante a gente pontuar é que quando você faz uma linguagem simples, objetiva, você convence melhor as pessoas. A gente nunca pode esquecer que uma das grandes funções do advogado é convencer o juiz de que você está certo, né, para ele dar a sentença a seu favor. Então, agora imagina um juiz que tem lá, né, a gente sabe como é o judiciário brasileiro, ele tem 300 casos por dia, não tem tempo para ficar, né, se dedicando muito a cada processo e tal. Se você faz um texto que, além de tudo, é difícil de ler, você já começa a ganhar antipatia do juiz de cara, né? Então, quando você faz uma escrita simples e objetiva, a sua chance de pegar, conseguir convencer mais é muito maior, porque a sua ideia vai estar clara, seus argumentos vão estar bem estabelecidos, seu texto vai ser lido e compreendido de uma vez na primeira leitura, né?
Isso tudo agiliza o processo para todo mundo, para você, para o juiz, para todas as outras partes envolvidas, o seu cliente. Então é muito, muito, muito importante e muito útil você conseguir usar uma linguagem objetiva e simples. A Fernanda Montagnoli, Márcio, obrigada, Fernanda, falou que a gente não escreve para leigo, a gente escreve para juiz, promotor, para o estagiário de direito. E eu gostaria de lembrar que exatamente isso, eles não são leigos, mas eles são pessoas. Então a gente tem que ter empatia com essas pessoas e não tomar o tempo deles. Fazer isso de uma maneira melhor, mais agradável para eles também, essa experiência mais agradável para eles. É importante que aqui em São Paulo a gente tem o processo, a gente tem um projeto chamado Petição 10, em que o judiciário fala de todo o tempo que eles ficam demandando, da quantidade de processos que tem. Então, eles clamam que os advogados sejam objetivos e concisos nas suas petições iniciais e façam em, no máximo, 10 páginas. Eu tenho uma petição inicial do Rui Barbosa que ele fez de um caso jurídico de tributário que ele escreveu em 8. Então, assim, cara pálida, se o Rui Barbosa fez uma petição inicial em 8 páginas, quem você pensa que é para fazer em 30? Fica a dica. Né? E além disso, aquela coisa, como quem que escreveu aqui, isso, que uma petição carregada de julgados, escrita erudita, quando o carregador desconhece e não, se não tiver claro, ele não vai ler até o final, que o Durval diz. Isso é verdade, e eu digo mais ainda, né? Se ele começar a encontrar muito blá 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 desnecessário, ele vai começar a achar que você está escondendo alguma coisa naquele texto, né? Que essa ideia é fraca, então você está lá maquiando um argumento fraco com um monte de textos desnecessários para ver se distrai e esconde a falta de força do seu argumento. Então, A, quando você pega fazer uma coisa clara, você está, na verdade, reforçando o seu argumento. a Lisandra e o Ricardo levantaram a mão, Márcio. Lisandra, pode falar. Lisandra? Ricardo? Oi, professor. Boa noite, primeiramente, professora também. Eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se ficou combinado de manifestações e perguntas para o final, Não, qualquer momento, todo mundo pode falar. mas é o seguinte, eu concordo, conheço o projeto Petição 10, também sou adepto. As minhas petições hoje, se for o caso do batidão que a gente fala, né, ação de alimentos, guarda, essas coisas todas, sem muitas peculiaridades, não estão passando de 3 páginas. Mas estou encontrando um problema sério nisso também. Muitas vezes não consigo subir um recurso especial para o STJ ou para o STF, porque eles querem, muitas vezes, lá que você faça a transcrição de todas as leis e as questões que você está discutindo ali. Não basta só, muitas vezes, estou falando do modo geral, né? Porque depende aonde cai também, e às vezes passa, lógico. Mas eles gostam que você faça a transcrição literal dos artigos, faça aquela comparação qualificada que eles falam, e muitas vezes numa petição resumida, você não consegue fazer isso. Não basta você citar o artigo da lei, você tem que transcrever ele todo. Muitas vezes você pega um exemplo claro disso. Fui fazer um recurso outro dia que versava sobre honorários advocatícios. O artigo 85 do CPC, se não me engano, tem 17 parágrafos. Só nisso daí dá uma folha da sua petição já, para você discutir uma coisa simples, que é honorários. Então, como que a gente faz para resumir isso e, ao mesmo tempo, não prejudicar essas eventuais normas que ocorrem nos tribunais para discussão de recurso, por exemplo? Não sei se eu me fiz claro, porque a Isso fez comunicação... super claro, Ricardo. Eu acho que, assim, uma questão que a gente vai discutir bastante nas aulas é que você tem que sempre ter em mente para quem que você está escrevendo, né? Então, se o seu público, no caso, os tribunais das instâncias superiores, preferem esse tipo de leitura e preferem um texto com mais página, até a gente conseguir mudar essa cultura, a gente vai ter que escrever assim mesmo, né? Na ajuda do Nosso Senhor Bonfim, com o tempo, as instâncias superiores vão começar a adotar
essas medidas né, de fazer petições e coisas até 10 páginas, porque se Deus quiser também, todo mundo que está na primeira instância vai começar a ser promovido, chegar na segunda, terceira, já com essa cultura de que é melhor você ter um documento menor e mais comunicativo do que ficar lá, né, dando scroll. A gente nem pode falar que tá cheio de papel, né, que tudo é digital hoje, dando scroll no PDF com aquele monte de coisa lá. Agora, enquanto essa cultura não mudar, é com dor no coração mesmo que a gente vai ter que fazer, encontrar esse meio termo, né, de satisfazer o que eles querem, citando artigos de lei, mas daí você vai compensar em outras coisas técnicas que a gente vai passar para vocês, para destacar a informação importante, por exemplo, para que a pessoa que vai receber essa petição de segunda instância, ela seja capaz de se sentir satisfeita, porque tem, né, ela vê que tem tudo aquilo que ela exige de citação de lei e tal, mas que ela encontra fácil o seu argumento num documento, né? Para se destacar aquilo, e aí esse argumento destacado vai estar escrito de uma maneira fácil de entender. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Aqui em São Paulo, a advocacia teve uma grande vitória semana passada com relação às custas das custas dos processos. Foram na Alesp e tiveram uma grande mobilização de advogados e advogadas. Por que eu estou querendo dizer isso? Nós temos o superpoder da escrita e nós temos o superpoder da mudança. Eu concordo com esse questionamento que você trouxe, eu acho que a gente tem que se adaptar e saber moldar, mas também nós podemos ser os instrumentos dessa mudança. E aí eu quero ressaltar a grande valia, a minha grande alegria da Escola Superior de Advocacia apostar nesse nosso curso, que é o primeiro curso do gênero no país, de trazer para a advocacia essa questão da linguagem simples. Então, entender que nós também somos agentes de mudança e sensibilizarmos para a gente colocar. É trabalho de formiguinha? Mas é assim que coloca. Márcio João da Silva, obrigada, falou o seguinte: sou procurador de uma Câmara Municipal. O Procurador-Geral de Justiça ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade essa semana, questionando os cargos do Legislativo com uma petição de 98 páginas. Então, João, manda do Rui Barbosa para ele. E a Vitória Tedeschi falou o seguinte: como jornalista, acho que vale comentar que muitas vezes me deparo com processos enormes e é muito difícil na correria de soltar a matéria, ler tudo e compreender todos os pontos. Acredito que esse pensamento de ter uma linguagem mais simples e objetiva no direito impacta diretamente na comunicação e, consequentemente, na população. Perfeito, Vitória. Se vocês que não têm, entre aspas, a obrigação de ler o processo inteiro estão sentindo dessa forma, quiçá a pessoa que é paga para ler o processo. E aqui eu quero trazer, a gente tem uma pesquisa da Universidade de Berkeley, na Califórnia, em que ela analisou de quem lê no digital, no computador, e quem lê no papel. E na teoria dela, as pessoas que leem na tela, elas não leem, elas escaneiam. Por quê? O ato de ler é algo muito sensível, igual nós estávamos conversando no começo da aula. Você tem que refletir sobre aquilo que você está falando. É algo de realmente ser humano. Você ter tempo, ler, pensar, raciocinar. Então, vamos colocar, a gente está falando aqui do judiciário, a Fernanda trouxe que o judiciário não é de leigos, concordo, mas vamos colocar, então, no judiciário, numa câmara lá, que tem o estagiário que vai ler antes de passar para o juiz ou para a juíza de direito. É essa a maneira como ele vai ser, como a Vitória nos apontou. Quantos processos tem uma vara? Então, vamos tentar trazer um pouco mais isso? Márcio, obrigada. Eu vi que tem muita gente aqui da Defensoria, eu também estou fazendo estágio na Defensoria, e é uma coisa que a gente discute muito lá, que a Defensoria serve para aumentar o acesso à justiça mesmo, né? E a escrita simples também, como a Vitória apontou, né? Ela está falando exatamente isso, né? Quem não é formado em direito e conseguir entender um documento legal, basicamente é você conseguir dar acesso à justiça para uma imensa população que não sabe, né, que não pegou, nunca estudou direito, nunca teve nem na escola que deveríamos ter, aquela educação básica de como funciona o Brasil, ser capaz de pegar um documento, ler, entender e saber que providência que ela tem que tomar, qual que é o direito dela, como que ela defende o direito talvez seja ameaçado. A escrita jurídica é uma grande ferramenta, a escrita simples é uma ferramenta muito importante de dar
acesso à justiça para a população em geral. Próximo. Sobre a fonte usada quando escrevemos, além de tentar ser o mais clara possível, procuro usar fontes que sejam confortáveis. Juliana, obrigado por essa pergunta. Eu sou designer gráfico, eu fiz muita revista, muito site, todo tipo de preocupação, penso muito em fontes. A fonte tem uma questão que é o seguinte: a fonte mais clara para as pessoas e confortável é a fonte que elas estão mais familiarizadas, tá? No nosso momento presente, qual que é a fonte que todo mundo tem no computador? Times New Roman e Arial. Essa é aquela fonte, assim, pode não ser a mais bonita, a mais chique, a mais elegante, apesar de que eu acho que a Arial é bem elegante, mas é a fonte que todo mundo tem. Com isso, você garante duas coisas, que é uma fonte que todo mundo reconhece facilmente, porque todo mundo vê essa fonte dezenas de vezes durante o dia, né, seja na tela, seja impresso. E outra coisa que é muito importante quando a gente vai fazer comunicação em documento digital, somente em arquivo Word, essas coisas assim, que é uma fonte que já está no computador dos outros. Então, não corre o risco de você pegar uma fonte chique, elaborada, rebuscada, que aparece muito lindo no seu computador, mas aí quando a pessoa vai abrir no outro computador, vai aparecer diferente, né? Isso é outra coisa de comunicação, você pensar como que a pessoa vai receber aquele documento. Então, sim, a Times New Roman é clássica e confortável, com certeza. Arial, a gente tem que fazer, vamos fazer mais, daqui a pouco fazer uma enquete aqui, quem usa Arial, quem usa Times New Roman, quem usa outra. Vou fazer, Márcia, eu estava aqui Vou fazendo. fazer aqui, eu descobri como é que faz enquete. Eu vou me A fazendo. Lisandra e a Rayane querem falar. Pode falar, Pode. Lisandra. Lisandra? Pode falar. Rayane? Meu Boa teclado noite está a todos. Oi. Pegando um gancho nessa questão sobre a comunicação, sobre o linguajar simplificado, mas prezando pela formalidade, nós temos visto recentemente, com esse movimento da advocacia 4.0, a implementação daquele visual law, que são aquelas petições mais visuais, com aspectos mais objetivos, trazendo resumos ali para melhor compreensão dos fatos. Então, acho que isso já é um bom indicativo de que a tendência realmente do mercado jurídico como um todo é simplificar a linguagem. Assim, o visual law é uma tendência e é uma coisa que vai além. Muita gente pensa que visual law é só assim, vou botar uns ícones, deixar o negócio mais, né, bonitinho, diferentinho e tal. A gente vai falar de visual law na última aula, na terceira aula. Eu sou super a favor, mas também tem com parcimônia. Porque não é uma questão só de jogar ícone, né? Eu já vi muita gente que fala, eu fiz um documento visual law, foi lá, pegou um ícone da internet e jogou no documento. E depois eu vou querer saber o que você está falando, Ricardo. Pode compartilhar e abrir o microfone e conversa que a gente vai discutir. Não, professor, é porque tem um cara que eu sigo no Instagram, ele dá curso disso, né? Ele é bem conhecido, inclusive, nas redes, porque ele é assessor do STJ, Uhum. e ele manda a gente pular fora de Arial, Times New Roman, Palatino, Linotype. Ele traz só a fonte de identidade mesmo. Fala para você criar uma sua, pegar e vai com ela. Então, mas é isso. Na verdade, o que ele está falando? Ele quer criar que você cria uma identidade para o seu escritório, né? Isso assim, é válido, né? Se você, né, vai criar um projeto gráfico para o seu escritório, fazer suas peças, tudo mais e tal. Mas a pergunta não era essa, a pergunta era qual que é a fonte mais confortável para a gente ler, qual que é mais eficiente, Pensar na experiência do outro. É entendeu? por isso que a gente está aqui nessa aula. Exatamente. Pensar na experiência Eu concordo que, assim, se você quer criar uma identidade visual, deixar uma marca do seu escritório, realmente você não vai usar a fonte que todo mundo está usando. Apesar que é bom você usar uma fonte que seja mais ou menos similar para você também não criar estranheza na pessoa, né? Mas quando você quer falar qual que é o nível qual que é a fonte que é mais fácil de ler, que é mais eficiente, mais confortável,
Existem inúmeros estudos que falam isso, assim, que é a fonte que está mais acostumada, inclusive esse tipo de fonte muda com o tempo. A fonte que era mais confortável para as pessoas do século XVIII, XIX, não é a fonte que... Hoje eles estranhariam muito ver as fontes que a gente usa, né? Só de ter uma fonte sem serifa é uma coisa muito moderna, que só surgiu no século XX, por exemplo. Explica o que é serifa, Márcio. Serifa é aquelas voltinhas que tem na letrinha, né? Tipo, Arial não tem serifa, Arial é toda retinha, assim, né? Já Eu Times uso. New Roman tem aqueles rebarbinhos, assim, que é um fóssil, mas que facilita a leitura também. Quem quer Raimari quer falar? falar? A Raimari quer falar. Oi, Ramari. Boa noite, professores, boa noite, colegas, tudo bem? Essa questão da escrita, ela é assim, ela instiga, né? Porque escrever é um ato muito difícil. Você colocar para o outro de forma tão clara aquilo que você realmente quer dizer. E eu creio que, claro, a nossa evolução é necessária. O digital está aí, os emojis, as figuras de linguagem hoje são muitas, são diversas. Mas eu acho que a gente não pode perder. Isso aqui é um curso voltado para a área de direito, como os professores estão bem enfatizando, né? Eu também curto a ideia do visual law, mas eu acho que tudo ele vem para agregar, não para substituir. Porque a escrita é a arte da expressão. Ela é a principal característica quando você precisa transcrever para alguém, principalmente no campo jurídico, o que está acontecendo. Talvez o visual law, para ajudar o juiz, o nosso interlocutor, a entender o que é aquilo, né? Porque muitas vezes a gente precisa mesmo pegar na mão do juiz, do promotor, por que não? Ele é a boca do direito, mas ele não sabe tudo, ele não tem obrigação de saber tudo. Tem casos muito específicos. E a grande dificuldade hoje que eu vejo para nós, profissionais advogados, é colocar exatamente, é transcrever de uma forma muito simples e objetiva, como nós falamos, né? O que a gente quer realmente passar. Porque na hora da leitura, nós não vamos estar lá. Uhum. Né? E eu achei muito curioso esse curso. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso fazer. Eu sofri muito. Recentemente, essa semana, eu escrevi um artigo para uma comissão que eu participo. Eu sou voltada para o direito imobiliário. E foi extremamente difícil escrever um texto de 6 laudas, porque, assim, eu queria ser clara, eu queria passar aquilo de uma forma que todas as pessoas entendessem o que eu estava querendo dizer. Então, valorizar isso, sou totalmente de acordo que a gente não deve ser tão adepto ao juridiquês, ele não é necessário, existem momentos, e aqui na primeira instância não dá. Eu fui estagiária no MPF, na segunda instância, durante 2 anos, final da graduação, e era muito triste você ver muitas petições Ctrl-C, Ctrl-V, a gente se perde, petições muito longas. Uhum. Isso é triste também de ver, né? Ai, Mari, obrigada por você ter falado, obrigada por você estar aqui na nossa aula. Você falou algumas vezes, 3 vezes que eu contei a palavra difícil. Me conta qual que é a sua maior dificuldade em escrever. A minha maior dificuldade em escrever eu me preocupo muito em ser palatável para o meu receptor. Ser clara, concisa, coerente. E o que é ser concisa, clara e coerente para você? Eu creio que, voltando, eu, como os outros colegas, e quando eu ouvi a questão da petição 10, né, eu gosto de textos mais curtos, porque eles são mais objetivos, e a pessoa não se perde, não se cansa. E dentro disso, é concatenar um texto com parágrafos objetivos, uma escrita bem definida, desenhada, que não se repita, coerente com aquilo que eu quero transmitir.
Perfeito. Eu tô aqui, eu entendi, você falou o tempo todo em curto e conciso e objetivo, é isso? Escrever direito, escrever bem para você na advocacia é curto e conciso, é isso? Não necessariamente sempre. Isso não é uma regra, mas eu creio que pelo time que a nossa vida hoje tem, essa questão de muita pressa, muita demanda, o tempo cada vez mais curto, a gente precisa ser objetivo e claro. Perfeito. Obrigada, Raimari. Na terceira aula, nós vamos abordar a pirâmide invertida. Eu que agradeço, obrigada. Mas eu vou te dar um spoiler. Calma, Raimari, eu tô aqui contigo, depois eu vou abrir para Maria Fernanda. Eu tô aqui totalmente para você. Escrever a arte de jogar no lixo. Tá? Aprenda desde agora conosco que escrever não é falar tudo. Você tem que ter, para você escrever bem, você tem que saber escolher bem. A palavra, por que o livro da gente, a gente teve uma boa repercussão dizendo que o livro da gente é muito chique, muito elegante, porque a gente usa obras de arte para ilustrar o livro. O Cezanne, que é o que ilustra o livro, ele foi advogado. Depois a gente vai mandar algumas ilustrações do livro para você. Ele era advogado e ele pintava figuras do Código Penal nas telas dele. É o meu livro, Escrever Direito, Raquel. Obrigada. Depois vai tudo isso ali. Por que eu estou falando disso? Escrever elegante vem da mesma raiz do latim de eleger. Quando você elege um político, o que você está fazendo? Escolher. Para você escrever bem, você tem que saber escolher aquilo que você vai dizer. Faz sentido isso para você, Raimara? Me conta como foi a sua experiência de ter que colocar em 6 laudas. Essas 6 laudas, na verdade, era somente um pedido para você escolher o que você gostaria de contar. Conta para mim como é que foi. A escolha do tema, muitas vezes, nem é tão difícil, mas sim o que você vai transpor no papel, porque você começa a escrever e você vai... Às vezes a gente foge do que você está escrevendo. É aquela fuga. Você começa a escrever e, de repente, você vai para outros lados. Aí, não, você tem que voltar para o texto. É aquela história do planejamento, né? Lembra da OAB, quando a gente prestava a prova da OAB e a gente tinha que fazer o esqueleto? Sim. É exatamente isso. É exatamente isso. Para você falou que era difícil. Então, a gente vai dar várias técnicas aqui. A gente já vai começar a técnica da persona agora. Vamos só escutar a Maria Fernanda e vamos escutar. Isso vai ajudar muito você e todo mundo que está aqui a escrever, mas vai sair mais fácil o texto. Gente, eu dou a minha palavra. Eu e o Márcio damos a nossa palavra, que se vocês fizerem isso que a gente vai ensinar agora, do texto, que ele vai fazer o exercício comigo, vocês vão escrever com muito mais facilidade, vai sair muito mais rápido o texto. Mas vamos escutar a Maria Fernanda. Maria, obrigada, Raimara. Muito obrigada pela sua presença e por ter aberto a câmera, por ter falado. Eu estou aqui à disposição de você. Obrigada a vocês. O curso está excelente. Obrigada. Raimari, Maria Fernanda Barbosa, estou aqui para te ouvir. Boa noite a todos. Então, professora, eu vou ser bem breve. Na verdade, o direito não é um objetivo, como as outras matérias ou disciplinas que existem. Então, acredito que, não sei se os colegas também têm essa dificuldade de passar a mensagem de forma objetiva, sendo que tem tantas exceções e tantas ressalvas, assim... Bom, sabemos, né? No mesmo tempo que o judiciário decide, o TJ decide de um jeito, o STJ de outro, aí você tem que passar isso e para fazer uma comunicação até para a população, como a Vitória disse, como que eu vou passar para ela, que é jornalista, uma coisa tão objetiva, de um jeito simples, sendo que tem muita coisa no direito para explicar. Então, eu não vou falar para ela assim, a regra é essa, porque, na verdade, a regra não necessariamente pode ser essa, como pode ser outra, e aí fica muito difícil eu passar para ela. E por isso eu vejo que, assim, como jornalistas, vocês podem me dizer até melhor,
eu penso, nossa, às vezes sai algumas matérias, você fala, gente, mas assim, não pode passar, porque as pessoas vão entender completamente diferente do que está. Mas será que alguém passou desse jeito? Ou foi mesmo uma releitura da pessoa que escreveu e ela não teve alguém que ajudou a interpretar o que estava acontecendo? Eu não sei, é isso que eu estou aqui para aprender mesmo, como fazer de uma forma mais objetiva dentro de uma matéria, dentro de uma disciplina que é tão relativa, né? Assim, tudo pode, tudo dá, tudo... É loucura isso aqui. Maria Fernanda, é a velha história. A gente não se forma em direito, a gente se forma em depende. Márcio, vamos fazer o exercício da persona, porque vai ficar muito mais fácil. Daniel, você vai gostar, o escrito deve ter começo, meio e fim. Vamos fazer o exercício da persona, o Márcio vai fazer um exercício comigo, e aí vocês vão entender como vai ficar mais fácil. Depois a gente volta ao fundamento da linguagem simples. Como vai ficar mais fácil vocês escreverem, porque aí vocês vão conseguir selecionar o que vai ser colocado no texto, e aí vai ficar mais fácil. É importante a gente começar apontando isso que está escrito na tela, tá? Que escrever é comunicar e o leitor vem sempre em primeiro lugar. Sempre. É uma coisa que a gente, sempre que vai fazer comunicação, a gente pensa nisso. Não adianta você achar que é lindo usar mesóclise, por exemplo. Sendo bem exagerado, tá? Aquela coisa bem assim. A Darley, qualquer coisa, você pode achar lindo, tal. A pessoa vai entender? Não vai. Então não põe, né? Porque você o foco de toda a comunicação é a pessoa, é o leitor. Eu vou dar um exemplo paralelo, porque como diz, eu sou jornalista e sou designer. E fiz muita revista na vida. Quando os designers são todos meio chiques, né? Adoram espaço branco, coisa conceitual, coisa assim. Daí um designer desse pega para fazer uma revista na Maria, que é uma revista popular, uma leitora dona de casa, que tem de 30 a 50 anos, né? Que gosta da Maria Braga, gosta de receita, gosta de novela. Adianta ele querer botar uma página com branco conceitual e uma arte moderna no canto? Não, porque a leitora não vai gostar daquilo. Ela não vai se enxergar naquilo. Tem que ter, né? Vai ter que ter a foto da coisa popular, vai ter que ter uma página cheia de elementos, mais cheia. Não precisa ser feia, mas uma página cheia, porque ela vai sentir que está levando mais conteúdo pelo preço que ela está pagando. Então a gente sempre tem essa visão da pessoa que vai receber aquela mensagem, o leitor em primeiro lugar. Isso também se aplica nos textos todos, e particularmente no texto jurídico, que não foge disso. E daí, como é que a gente pensa e monta, organiza essa ideia de para quem que a gente está escrevendo? A gente faz o exercício, esses itens aqui. Então, a gente tem que escutar a nossa audiência, a gente tem que estudar para quem que a gente está escrevendo e criar a persona da pessoa. Ive, explique a persona. A persona, vocês têm que saber exatamente com quem vocês estão falando. Lembra do famoso, você sabe com quem você está falando? Vocês têm que saber exatamente com quem essas pessoas que você está falando. Senão, o seu texto vai ser assim, a mensagem não vai chegar. Vai ser telefone cortado. A gente preparou um exercício especialmente para essa aula da ESA. Fizemos com muito amor e muito carinho. E o Márcio e eu vamos fazer agora o exercício. O Márcio vai fazer a persona. Isso. A gente quer primeiro falar assim, primeiro que a gente quer falar que a gente quer a ajuda de vocês, tá? A gente montou alguns exercícios aqui. E, antes de tudo, essa folhinha que está na tela, a gente montou para vocês poderem imprimir em casa, no tamanho A4. Estou mandando o link aqui. É um formuláriozinho. Quem quiser, por favor, vai lá, preenche. Depois que vocês deixarem o nome e e e-mail de vocês, vocês vão conseguir achar um link que vocês vão poder baixar, um PDF que tem exatamente isso que está na tela. E daí vocês vão poder imprimir em casa e fazer, praticar, montar quantas pessoas vocês quiserem, para quantos públicos vocês encontrarem por aí. Tá bom? Então vamos começar, Márcio? Eu também fiquei perguntando, só perguntando, Juliana, o que são as páginas matinais? Eu também fiquei com dúvida. É o jornal? Wellington, não é uma técnica parecida com do copywriter, não, tá? A persona é a base da comunicação.
Tá, então vamos lá. A gente pensou em fazer 3 personas com vocês, que são 3 perfis que a gente costuma encontrar na nossa prática jurídica, tá? A primeira persona que a gente vai montar é a do nosso amigo juiz Paulo Machado, tá? Qual que é a ideia aqui? A gente vai escrever para o juiz inúmeras vezes na nossa carreira, né? Porque afinal, toda vez que a gente faz uma petição ou qualquer outro documento que vai ser lido pelo juiz, o público é ele, né? Então, vamos pensar junto qual que é a personalidade, como que se define um juiz, um jovem juiz de 39 anos que mora em São Paulo. Quem quer falar? Lívia, isso, Alguém vamos lá. alguém quer falar? Alguém quer participar, fazer a persona? Gente, não tem certo e errado. Raimari, quer participar disso aqui? Quer vir com a gente falar? Vamos. Qual é a pergunta? Desculpa. Eu estava Vamos lá. imprimindo. A primeira Se você imagina um juiz tá na como sua esse que a gente colocou frente. aqui, o Paulo Machado, tá? Essa é a informação que a gente tem dele e a informação que a gente vai ter em geral, né? Que é um cara, é um razoavelmente jovem, 39 anos, que já é juiz e mora em São Paulo, né? Que você imagina como é que você imagina que seja a personalidade de alguém assim? Eu acredito que ele seja. Ele demande por objetividade, então ele é uma pessoa que ele quer a praticidade, ele é pragmático. Ele talvez um pouco impaciente, não goste de ler muito, porque a vara dele tem muitas demandas. Então, peraí, deixa eu escrever aqui. A Gabriele falou que ele é ético e justo. Paciente, ético e justo. Qual foi a primeira coisa que você falou, Raimari? Pragmático. Pragmático, é bom. E imparcial também. Pragmático, imparcial. Quais são os valores desse Paulo? Quais são os valores do Paulo? Bem, eu imagino que primeiro é justiça mesmo, é ser justo, né? Ele busca Ele é probo. isso, busca a justiça. A Saíli falou, um cara de classe média alta que nunca trabalhou em outra coisa, só estudou para magistratura, quer ser produtivo para chegar ao TJ. Excelente, isso é super digno de botar aqui na personalidade, né? Então quer dizer, ele Classe só média. classe média, só trabalhou como juiz. O Ronaldo falou que ele é autoritário e prepotente, e a Vivian trouxe integridade nos valores dele. Ah, eu gosto de integridade. E família. O Wellington falou família. Família, boa. Urbano. Vamos colocar aqui o que ele consome no dia a dia. O que o Paulo consome no dia a dia? Picanha. Obrigada, Wellington. É excelente, picanha. Ai, Mário, onde o Paulo vai comer? Onde o Paulo janta? Ele come muito no quilo, né? Imagina, self-service. Salmão, bovinos, café, iFood. Mas ele come em restaurante popular, gente? Se ele estiver no João Mendes, por exemplo, ele vai na padaria, né? Tá, perfeito. Muito bem. Aí, ó, vocês estão começando a entender. Vocês estão se colocando no lugar dessa pessoa. Vai na Liberdade, comer um japonês. Aí, ó, tá vendo? Ó, a Giovana trouxe, a Bruna trouxe carpaccio, bife. Gente, não tem nenhum juiz vegetariano, né? Olha que interessante. Radical de esquerda, alguém que pegou o nascimento da internet, então é conectado, urbano, olha as coisas aqui. Isso é muito legal, assiste CNN, então assim, exato, o que ele consome além de comida? Quais são os produtos culturais? Que rádio que ele escuta? Wilson, seu microfone está aberto, você quer falar?
Wilson? Peraí. Peraí, gente, como é que muda? Peraí, eu vou. É. Cadê? Desculpa Essa, aí. muda o Wilson de Souza, por favor. Gente, desculpa. Pronto, Aí, ó. botei ele. Desculpa aí, Wilson. Você tava O Wellington falou que ele assiste Datena, ele escuta MPB, a Silene falou que ele gosta de rock pesado, corintiano, jornal. Ricardo, deixa eu só falar uma coisinha. Você falou que você é péssimo, não consegue imaginar como. É só você imaginar alguém próximo dessa pessoa que você já viu. Começa a lembrar, né? Você com certeza já encontrou algum jovem juiz na sua carreira. Começa a pensar o que essa pessoa fazia, né? É Assiste exercício de Tarantino, genial. imaginação, gente. É exercício de imaginação. Ó. A Fernanda trouxe a voz do Brasil, assiste Tarantino. A Bruna Magri falou que ele tem cara de santista. A Mariana disse que ele assiste Sultes, frequenta a livraria. Isso, Silvia. Ouve pagode dos anos 90. Ai, doutora Mariana, tu Adorei. adoro. Raimari, você acha que o nosso Paulo gosta de treinar, que ele joga tênis? Ele joga futebol. Ele tem mais cara de quem joga futebol mesmo, vai para o parque aos domingos. E conta para mim, Raimari, qual que é a dor do Paulo? O que mais incomoda o Paulo na vida? Olha, eu acredito que a dor dele. Talvez talvez medo de ser injusto em alguma decisão, por que não? Boa. Eu vou falar outra coisa, carga de trabalho excessiva. Carga de trabalho excessiva. Racismo, obrigada, Maria Fernanda. Sim. Estresse. Fernanda, obrigada. A morte do pai num acidente de carro. Gente, a persona é isso. Para você colocar, entender qual que é a dor da pessoa, para você curar a dor da outra. Ô, Márcio, vamos para as metas. Qual é a meta do Paulo? Raimari, qual você acha que é a meta do Paulo? Vamos lá, gente. Quais são as metas do Paulo? STF, a Fabiana falou. TJ. Cumprir a meta do CNJ. Fazer justiça. Quem mais? Raimari, qual que é a meta do Paulo? Ser bom pai. Honrar o cargo. Proferir sentenças juntas. Ter 6 filhos. O que você acha, Márcio, que são as metas do Paulo? Eu acho que é isso. Eu acho que... Eita, que peguei a caixinha, não tá abrindo aqui. Ser feliz, o Jonathan falou. Criar um ambiente de trabalho saudável. Daniel fala ser relevante como jurista. Gente, se a pessoa é juiz, provavelmente uma pessoa escrever uma boa doutrina, era exatamente isso que eu ia falar. Ela faz mestrado, ela tem ambições acadêmicas. Então, né, ela tem... O que mais? Vamos lá. O que ela faz no dia a dia? Raimari, o que o Paulo faz no dia a dia? Ele estuda, porque com certeza ele tem objetivo. Realmente, essa questão da acadêmica pega muito forte, porque a cobrança entre a própria classe, ela força isso. Ele lida com os problemas do dia a dia, os problemas particulares. Ele dá aula em faculdades. Olha aí, obrigada, Juliana. Então, ou seja, ele tem dupla carga de trabalho. Tá, a vida dele é um pouco caótica. Bloqueia a conta corrente. Vamos lá. Qual o impacto que o seu texto tem na vida do Paulo? Raimari. Imagina que você está escrevendo uma petição que o Paulo vai ler. O Paulo vai ler a sua petição. Qual o impacto que vai ter na vida dele? Nossa, como é difícil responder isso. É imaginação, é imaginação.
E pode ser sincero também, tá? Se achar que tem pouco impacto, Não, A Saíne escreveu nenhum, ele nem leu, o estagiário que vai ler. eu creio que o impacto primeiro é que ele tem que entender aquilo que eu estou pedindo. Eu tenho que me fazer entender, né? Porque se eu não me fazer entender, já vou cansá-lo e ele vai decidir pelos cotovelos. Perfeito. Daí você entendeu da importância desse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Com certeza, muito importante, muito. O meu texto possibilita que ele alcance os objetivos dele, mas você está trabalhando para quem, Rafael? Para ele? Para quem que você está trabalhando? Ajude a fazer justiça. Sérgio Andrade respondeu: as sentenças já estão prontas no Ctrl+C, Ctrl+V. a gente não pode ser tão cético assim. Quem que deu essa resposta? Maria, pode falar. Maria Fernanda gostaria de contribuir. Márcio, estamos aqui para te ouvir, Maria. Professor, eu acho que, independente do caso do Paulo, eu acho que para qualquer persona, nós temos que fazer um texto envolvente, a ponto de despertar interesse, para que a pessoa escute, pelo menos pare para escutar, ou para ler, ou, nossa, deixa eu pensar no que ela está falando aqui, isso daqui pode ser sim, mesmo que depois discorde, enfim, mas ter essa chance de ser, da pessoa despertar o interesse, né? Na minha opinião, acho que, enfim. Quando a gente faz esse exercício, Maria Fernanda, o texto acaba ficando mais envolvente, porque você vai usar argumentos específicos para essa pessoa. Lembra que eu te falei do humano no começo da aula, para você ser um ser humano? Quando você é um ser humano, você entende que há um outro ser humano ali. O Jung fala que quando você pode ter toda a técnica do mundo, mas quando você estiver trabalhando, seja sempre uma alma humana tocando a outra alma. Gente, essas coisas que vocês veem na Disneylândia não é mentira, não. Por que o Mowgli se acha um menino lobo? Porque ele não vê outro ser humano. Ele só é cercado entre lobo, então ele acha que ele é um lobo. Quando você entende que a pessoa que vai ler o seu texto é um ser humano, você está olhando para ela como um ser humano, naturalmente seu texto vai ser melhor. A gente faz isso todos os dias. Vocês querem fazer mais uma persona para entender como é que é? Eu acho que dá a gente fazer as três, porque eu acho que esse exercício ele fica interessante quando a gente compara Perfeito. Então o vamos passar para a espectro. próxima. Ó, tá todo mundo concordando. Exato, Daniel, impacta a emoção dele. Por isso que esse exercício é fundamental. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Agora a gente vai pensar em outra pessoa, então. Vamos imaginar a doutora Carolina Firena. Ela tem 52 anos, mora em Fortaleza e ela é sócia de um escritório que se chama Firena e Silva Advogados. Como que vocês imaginam que seja a personalidade dela? Daniel recomendou leiam o Mito da Caverna. Quer continuar falando, Raimari? Maria, quer falar? Maria Fernanda? Vaidosa. Delmário falou que ela é vaidosa, conservadora. Vaidosa, rigorosa. Dura. Eu acho que ela é uma mulher arrojada. Arrojada. Olha como cada um bem-humorada, forte. Essa foto do perfil dela demonstra que ela é uma mulher bem, assim, né, que demonstra poder, né? Ela tem uma segurança, ela passa confiança. Poderosa, segurança, confiança, empoderada, defende a causa dos outros. A Saíli trouxe, o Michel trouxe controladora, a Saíli falou que ela é estressada e tem insônia. Sim, ela é sócia do escritório. Sim. Trabalha muito. Mãe, ética, combativa, inteligente. Pessoal, vocês estão percebendo como muda tem cara de tributarista. Vocês estão percebendo que à medida que a gente vai mudando a persona, estão mudando as respostas, bem-sucedida, professora. Por isso que a gente faz esse exercício de persona. Tem que fazer o exercício carismática, direta. Tem que fazer o exercício de persona todo dia, gente. Porque isso, quando a gente faz, você vê, você já vai perceber que agora, quando a gente começar a pensar assim, como é que você escreveria um documento que a doutora Carolina vai escrever? Só de a gente ter listado isso aqui, você já vai pensar assim, então eu não posso escrever
da maneira que eu escreveria para o doutor Pedro, do juiz, né? O Sérgio Andrade levantou a mão. Pode falar, Sérgio, estamos aqui para te escutar. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos te Sim, ouvindo, sim. Sérgio. Obrigada Tá. por participar. Desculpa, eu não sei se a minha câmera está aberta ou não, porque eu sou deficiente visual. E Tá aí, fechada. só agora que vocês falaram que ela está fechada? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Só um momentinho, por favor. Abriu? Vai demorar um pouquinho. Abriu, Abriu. Sérgio. Tá bem, boa noite. Só agora que vocês falaram aí que alguém falou a respeito da foto, e aí que eu fiquei sabendo que vocês estão mostrando foto das pessoas. Então eu gostaria, por gentileza, que vocês fizessem a descrição da pessoa, Sérgio. por gentileza, que aí Com certeza, é uma grande falha nossa, que bom que você apontou. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Imagina. Sérgio. Nossa. Gente, Deu um isso que é retratinho. empatia. Isso que é empatia. Isso que é aula. Obrigada, Sérgio. Imagina, muito obrigado vocês. Nos perdoe, por favor. Não tenho que perdoar, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é que eu gostaria, porque aí ajuda a montar esse imaginário, né? Total, Noite. Foi super capacitista agora, realmente. Olha, Sérgio, a gente está mostrando agora um retrato. É uma senhora. Eu vou fechar a câmera, tá? Porque a minha internet fica um pouco lenta. Obrigado. É uma senhora de pele clara, cabelo encaracolado, castanho, olhos castanhos, sorrindo. Ela aparenta ter entre 48 e 55 anos. A gente pôs aqui uma idade de 52, definindo já na ficha dela. Está vestindo um terninho cinza e não tem maquiagem excessiva, tem só um pouquinho. O que mais que falta a gente descrever aqui? Ela usa um brinquinho e está sorrindo. E o Paulo, que foi a nossa primeira persona, ele está usando gravata, camisa e blazer. Ele é negro e cabelo curto e não está sorrindo. Mas também não está enfesado. Também não está enfesado. Plácida. Sérgio, muito obrigada por isso. No nosso livro, a gente aborda a questão das deficiências, também aborda a questão da idade. A gente estava falando de fonte, de usar a fonte confortável para pessoas idosas. A gente sabe que algumas cores dificultam para daltônicos. E muito obrigada pela sua participação, transformou o curso e nos transformou como professores, e acredito também que toda a turma aprendeu com a sua aula. Muito obrigada. Muito bem. Eu que agradeço. Muito obrigado pela receptividade. Um abraço. Então, daí, agora, vamos voltar para a doutora Carolina Firena, então, sócia do escritório. Quais seriam os valores que ela tem? Alguém? Família, justiça. Obrigada, Giovana, aula excelente. Trabalhar. A doutora Carolina é ambiciosa? Gente, para vocês fazerem a persona, uma dica, vão fazendo perguntas. A pergunta é que empodera. Ética, obrigada. Então, quando você vê essa foto, quais são os valores? E começa a lembrar de pessoas que vocês conhecem ou fazer exercício. Eu colocaria, por exemplo, lucro, afinal ela é dona do escritório. Conservador, o Wellington falou. Lealdade, afinal ela tem uma sociedade. Valores morais, o Olavo falou. Obrigada, Olavo. Organização. Muito bem. Que marcas que ela costumaria usar no dia a dia? Que marcas ela costumaria usar? Ela usa Louis Vuitton, ela faz o quê? Ela usa Boticário? Não, né? Hering, Gucci, Shein. Gucci, Shein. Prada. Louis Vuitton. Não tem nenhuma marca brasileira que seja assim, de alto nível, que ela pode usar, gente? Renner. Usa perfume da Victoria's Secret, Farm, Lino Vila Ventura, com certeza. Se ela está em Fortaleza, ela usa Lino Vila Ventura. Muito boa. Muito obrigada. Eu só vou voltar aqui na pergunta da Jeane. A Jeane falou assim: obrigada, Ive. Pergunto porque tem uma colega que pesquisa as decisões do juiz que vai peticionar. A sua colega é muito sábia.
Porque quando você pesquisa as decisões do juiz, da vara que você está tendo, você entende a lógica jurídica daquilo. Esse exercício de persona é justamente disso, para você se colocar no lugar do outro, entender com quem que você está falando. E você pode fazer as duas coisas, tanto esse exercício aqui, como pesquisar sentenças. Membro de bancas de concurso. Perfeito. A Silvia Gabriel falou que costuma pesquisar também. Amaro, Gregory. Quais são as dores da doutora Carolina? Gente, quais são as dores da doutora Carolina? Injustiça. Talvez ela não tenha filhos por causa da carreira. Um casamento que terminou, falta de tempo, sobrecarregada. Giovana, pode falar. Morosidade do judiciário. Perfeito. Obrigada, Saíli. Com certeza. Eu penso mais ou menos, tipo, numa moça nessa idade, assim, ter dificuldade, talvez, de conciliar a vida em termos de trabalho e a vida em termos de vida pessoal. Por exemplo, passar tempo com a família, com o marido e se dedicar à carreira. Talvez ela tenha que se dedicar muito tempo à carreira, justamente por ser dona de escritório. E isso acaba gerando detrimento em relação ao relacionamento dela com a família, com o marido, com os filhos, e ela passa menos tempo em casa. Talvez ela se sinta culpada por isso. E aí, quando ela passa tempo com a família, tentar compensar isso de alguma forma. Obrigada. Muito obrigada, Giovana, pela sua participação. O Tiago falou falta de compromisso dos colegas de trabalho. A Maria Eduarda falou burnout. Vive um conflito, ter uma família ou se dedicar ao trabalho. Pais devedores de pensão, filho problemático. A Fernanda trouxe infértil, a Luciana trouxe dor crônica. Tudo isso, gente, é importante. Então, vamos falar. Se você se você vai fazer uma contrarrazão que a doutora Carolina vai ver, se você, né? Tudo isso você tem que ter essa questão. Quais são as dores dessa pessoa? Tudo isso facilita na hora que você vai enviar para ela, por exemplo, uma notificação extrajudicial para fazer uma mediação, defendendo o teu cliente. Lembra que a advocacia ela é muito múltipla. A gente está falando aqui do judiciário, mas você vai ter contato com seus colegas. Você vai ter que ligar para outra banca e falar, olha, aqui o judiciário está, vamos tentar resolver de uma nova maneira? E isso, você sabendo quem é essa pessoa, você vai ser mais assertiva, você vai ter muito mais chance de convencer de primeira, se você fez esse exercício antes, do que chegar lá querendo arrebentar a boca do balão, querendo impor a tua vontade. Se você teve o mínimo de fazer, isso a gente chama na comunicação, fazer a sua lição de casa, você tem mais chance de êxito. Isso aqui serve também para quando vocês forem atender seus clientes, para quem vai fazer contrato, isso aqui é maravilhoso. Gente, essa ferramenta aqui, o Márcio, obrigada, Márcio, por disponibilizar isso para a turma. Esse grande presente. Isso aqui você usa para tudo. Para o seu cliente, para o seu público de rede social, porque o Instagram, o LinkedIn, ele te dá a métrica. Você vai trazer tudo. Essa coisa da persona, gente, sério, muda a vida. E quer saber? O Márcio e eu, nós fizemos a persona de vocês, tá? Por isso que vocês estão gostando da aula. Márcio, quer fazer? Vocês querem terminar esse exercício? Quer passar para o próximo para ver como é que é? Vamos fazer o terceiro rapidinho, só para a gente. Perfeito. Tá bom? Então Tá vamos bom. lá, passar para o terceiro aqui. Next. O next, vamos descrever a foto, é o Enzo. Ele é um rapaz com 22 anos, que mora em Santos. Ele faz o atendimento do editor Aresta, que seria um cliente nosso. Ele é um rapaz branco, de sobrancelhas grossas, olhos e cabelos castanhos, tem cabelo encaracolado, tá com uma mochila num ombro e um fone de ouvido pendurado no pescoço, usa uma camiseta de gola redonda, vermelha, vinho, e tá com um sorrisinho insolente, digamos. O Enzo é o seu cliente. Quem quer falar, quem quer definir... Não é o cliente, é o seu contato com o cliente, né? Seu Pensa que contato assim, com o cliente. é quem vai fazer a ponte entre o seu cliente e você.
A Giovana falou que ele em termos de música, ele curte Lulu Santos. Muito bem, é esse tipo de coisa que a gente tem que colocar. Sérgio Lima trouxe que ele é geek, o Wellington despojado, a Júlia Silva acha que ele gosta de Harry Potter, moderno, surfista. Por que ele é surfista? Porque ele mora em Santos? Raimari, tem alguma... O que você acha? Quais são os valores do Enzo? Ele é um rapaz preocupado com causas ambientais. Olha. Uhum. Gosta de comer bem. Gosta de comer o quê? Ele gosta de comer bem. Sim. Gosta de música, com certeza. Não, valores não. É vegano, justiça social, moderno, deve ser chato. Engajado no Twitter. Tem depressão, acha que não está atendendo às expectativas dos pais. Anda de skate. Sérgio Andrade, não vê a hora de chegar em casa para jogar. Gente, qual que é o maior sonho do Enzo? Ele tem 22 anos, mora em Santos e é o atendimento na Editora Aresta. Se tornar game profissional, a Giovana acha. Ser jogador de LoL. Micael Pereira, o que é LoL? League of Legends. Tá vendo? Se tornar um editor? Boa. Aí, gente, vocês estão vendo o que eu sei, você sabe, ele não sabe? Vocês viram agora? Eu não sabia o que era LoL. Completar a faculdade, eu diria, né? Fazer um mochilão pelo mundo. Intercâmbio para aprimorar inglês. Raimari, qual o impacto que o teu texto vai ter, o teu e-mail, o e-mail que você vai enviar para o Enzo, a ponte para o teu cliente, vai ter na vida dele? Vou procurar ser simpática, porque acho que tratá-lo com urbanidade para que o meu texto, para que o meu recado caminhe. Você acha que se ele entender errado o que você escreveu, ele pode acabar sendo demitido se ele tomar uma decisão errada? Não mandar para quem tem que mandar, essas coisas? Talvez não, só se eu reclamasse, né? Só se eu não fosse empática em compreendê-lo nesse aspecto. Porque nem sempre a culpa de quem não entende é de quem leu, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, né? Estamos aqui para aprender, né? Sobre isso. Sim. Muitas vezes a culpa é de quem fala. Giovana, qual que é o impacto que o teu texto vai ter na vida do Enzo? Quando ele receber o teu texto, como vai ser o impacto na vida dele? Eu entendi, assim, de certo modo, que, assim, pelo fato de ele estar dele ser a comunicação entre o seu cliente e a outra parte, e ele ser muito novo, às vezes talvez tenham realmente muitas pessoas acima dele na empresa, e ele seja, tipo, uma função mais, assim, que nem um estagiário. Então o pessoal coloca toda a pressão na pessoa, pilha na pessoa porque ela é nova, e se ela não fizer as coisas direito, o pessoal pode já não gostar e já, tipo, isso afetar a saúde mental dele, saúde psicológica dele e tudo mais também. Então a gente tem que pensar em escrever de maneira clara para que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer, como ele precisa comunicar, de forma que isso não atrapalhe ele no trabalho, né? Obrigada, Giovana, pela sua participação. Vocês entenderam como é que as suas palavras elas podem afetar a vida do Enzo, quanto do Paulo, quanto da Carolina? Todo mundo conseguiu entender isso? Que você vai ter um impacto? No caso dele, a gente fez isso. Obrigada, Bruna. Sim, você tem um impacto. Qual que é o problema? Muitas das vezes, a gente acha que é de qualquer jeito mesmo, não vai dar em nada. A gente dá um e-mail que você escreve para o Enzo, cheio de juridiquês, e o Enzo não entende, ele não vai pegar o documento certo e vai prejudicar a tua defesa. Você entende? Você manda um e-mail para o Enzo pedindo que eles enviem um preposto para participar de audiência. Ele não sabe o que é preposto.
Ao invés de vocês escreverem, cara editora Aresta, por gentileza, tragam uma pessoa que trabalhou na empresa, que trabalhe para representar na audiência trabalhista dia tal, hora tal. Se vocês mandam preposto, ele não vai entender. Faz sentido isso para vocês? Alguma dúvida com relação a isso? Aí vai chegar e vai falar, não, mas eu mandei o e-mail. Aí o Enzo vai falar, não, mas eu não entendi que era isso. O Enzo vai ser mandado embora porque você não soube escrever a palavra direito. Daí a importância de vocês saberem com quem vocês estão falando. Para o Paulo, a nossa primeira persona, você pode mandar preposto. Preposto não compareceu. Para o Enzo, já não. José Carlos Ferreira, hoje mesmo uma cliente empresária não sabia o que é ativo e passivo. Que pena que eu estou na aula da UAB, eu não posso fazer piada. Que pena! Ai. Que pena que eu não posso fazer piada. Próxima, gente. Alguma dúvida com relação à persona? Alguma dúvida com relação a esse exercício? O Márcio a gente vai disponibilizar, vocês podem fazer com tudo. E podem, não precisa ficar, isso aqui é um guia, tá? É uma baliza para vocês. Não precisam ser necessariamente essas perguntas, mas essas perguntas ajudam muito a você entender como a pessoa pensa. E, já como disse o rei Salomão, debaixo do sol tudo é vaidade. Aos poucos vocês vão vendo que as pessoas se repetem. Entendeu? Vamos lá, Rayane, pode falar, estamos aqui para te escutar. Professor, eu fiquei com uma dúvida só nesse exercício da persona, com o exemplo da, acho que é da Raimari, o nome dela. No caso dela, ela estava escrevendo um artigo. Uhum. Esse exercício, ele se aplica à coletividade de pessoas? Se aplica. Por exemplo, lembra que eu falei que o Márcio e eu fizemos a persona de vocês? Sim. A gente tinha uma noção de quem viria. O curso da ESA é diferente do curso da Defensoria Pública. O curso da ESA são para pessoas que estão inscritas na OAB ou que pretendem fazer direito ou que estão fazendo direito, que tem uma questão de advogar. É diferente do curso da Defensoria, que está ali tratando com as pessoas mais simples, mais humildes. Então, sim, totalmente você aplica isso para tudo. Esse exercício aqui que a gente faz da persona, lembra na faculdade, quando a gente está aprendendo a lei do homem médio? Da aplicação da lei do homem médio? É exatamente isso. Faz sentido, Rayane? Respondi tua dúvida? Respondeu totalmente. Muito obrigada. Luiz Alexandre respondeu, excelente ferramenta, aparece uma ficha de personagens para criar uma narrativa. Luiz, Luiz é o RPG, né? Luiz, deixa eu te contar uma história aqui para vocês entenderem. Eu no LinkedIn, a minha empresa, eu tenho uma empresa aberta que se chama A Palavrista. E eu coloco isso na minha empresa lá, A Palavrista. E um dia, um colega nosso, advogado lá do Nordeste também, ele chegou e falou assim, desculpa, mas eu preciso perguntar, quem é você? O que você faz? Eu falei, eu sou advogada. Aí ele, não, é porque aí está a empresa Palavrista, eu achei que você fazia biografia. Eu também sou advogado, mas eu não entendi. Eu falei, então, você é advogado? O que você faz? Me conta um pouco do seu dia a dia. Aí ele falou, eu escuto meu cliente, aí eu vou, escrevo uma contrarrazão, eu faço uma apelação. Eu falei, então, o que é uma apelação para você? Você está apelando. Né? O que é? Fulano está apelando. O que é apelando? Ele está jogando baixo, está ligando. Aí eu fui chegando na coisa, eu falei assim, você entendeu que você conta uma história todos os dias? Que eu, quando me coloco como uma palavrista, eu não sou diferente de ser advogada. Na verdade, gente, todos nós, eu faço processo legislativo também, eu escrevo lei, eu estou com 2 leis na Câmara Municipal. A lei é uma história. A petição inicial é uma história. A sentença, na Constituição fala que toda sentença tem que ser embasada. O que é isso? É uma história que você conta. No caso da sentença, é o último capítulo de uma história e que aquilo tem efeitos concretos na vida de uma pessoa. Mas tudo é uma história. Então, Luiz, exatamente isso que a gente está tentando trazer para vocês. Nada mais é do que uma narrativa. Eu tive uma professora maravilhosa, ela escreveu um livro chamado Juiz e a Emoção.
era Lígia Almeida Prado. Depois eu vou colocar a indicação desse livro. Ela dava uma aula chamada Lógica Jurídica, que era para a gente entender a cabeça, para a gente entender qual que era a lógica jurídica. Então, por exemplo, a lógica jurídica do direito previdenciário é diferente da lógica jurídica do direito penal. Exatamente, Daniel. Todo seu cliente tem storytelling. A gente tem uma aula de storytelling jurídico que a gente usa a jornada do herói justamente para que a sua história fique ainda mais convincente. Mas esse é o módulo 2. Vamos lá. Na aula A Silene falou que hoje ela teve que explicar para uma cliente dela o que significa averbação. Aí, E gente. né? E é aquela coisa simples, mas estranha mundo dela, né? Exatamente, Exato. coisas que pra gente, né? A pessoa nunca ouviu, nem sabe o que é uma averbação. Gente, enquanto advocacia, o seu trabalho é contar a história. E aí, essa professora, eu nunca vou me esquecer dessa aula. Ela falou assim: não existe justiça, existem bons e maus advogados. E aí eu perguntei: o que são bons e maus advogados? Ela falou: o bom é que conta melhor a história. Por isso que a gente está aqui ensinando vocês a contar melhor a história. A cliente da Silene, você tem que ter esse carinho, esse cuidado com ela de explicar o que é averbação. O que mais perguntam para mim, o que seria processo concluso, seria concluído. Está entendendo? É sobre isso. Vamos, Márcio, que a gente já está chegando Lá, nossos finalmente. estamos chegando no final de hoje. Existe, então, agora um projeto que está tramitando no Congresso, que eu vou até copiar o link aqui e passar para vocês no chat, que pretende obrigar as instituições... Opa, fechei a janela, desculpa. A aplicar linguagem simples. Ixi, o link foi todo ferrado. Peraí. Mas gente, só uma coisa, lembrando de preencher a lista de presença que a ESA colocou aqui no link para ter direito ao certificado, tá? E todo esse material que a gente está colocando aqui, inclusive o presente que o Márcio preparou para a gente, da ficha da persona, a OAB vai disponibilizar para vocês na área de alunos, ok? Esse projeto de lei, enquanto isso que o Márcio está copiando e colando, é o projeto de lei 6256 de 2019, que é um projeto que obriga todas as instituições públicas a terem uma linguagem simples com o cidadão, com a cidadã brasileira. E aí, eu queria trazer uma coisa, primeiro, que a gente vai apresentar é o projeto, ele não é lei ainda. Ive, 75% de presença para ter direito ao certificado, verdade? Exato, Olavo, muito obrigada pela sua pergunta. Como nós temos 3 aulas, então tem que assistir pelo menos 2. A gente vai ter uma na terça-feira que vem. Cadê a lista? Ela está aqui no chat. Esa, por favor, pode colocar. Não vi o link da presença. Podem repetir? Estamos colocando. O pessoal do suporte da Esa está colocando. Sim. Essa lei, nós vamos explicar essa lei. Aqui, eu moro na cidade de São Paulo, o Márcio mora na cidade de Campinas. Na cidade de São Paulo, a gente já tem uma lei, que é a Lei Municipal de Linguagem Simples, e nós temos também o Programa Municipal de Linguagem Simples, que é um treinamento para que os cidadãos, para que os servidores municipais façam comunicações que as pessoas entendam. Márcio, cadê aquela que você colocou ali especialmente para a gente, por favor? A comunicação? É do INSS. Era do INSS? Ah, é uma citação. Não, peraí, eu já vou contar essa história. Tá, aqui, eu vou pular então aqui. Eu, como eu disse, eu faço estágio na Defensoria Pública. Semana passada chegou uma senhora para mim com esse papel na mão, em pânico, porque ela estava achando que iam arrancar a casa dela. É uma senhora simples, devia ter uns 60 e poucos anos, que já estava pagando o financiamento faz mais de 10 anos, não conseguiu pagar as últimas 8 prestações, já tinha negociado, inclusive, e então, assim, você vê, ela já tinha feito a negociação, daí achou essa carta lá e estava em pânico, falou assim, mas doutor, vamos tirar minha casa de mim? Por quê? Porque você acha que um contrato, uma carta que fala que já começa com contrato encerrado por sinistro com atrasos, deixa claro para a pessoa o que está acontecendo? Alguém consegue entender? Alguém consegue entender isso? Repete, Márcio, por favor. Né? Contrato encerrado por sinistro com atrasos. Gente, sinistro. Olha isso.
Isso aqui vai ficar, a gente vai disponibilizar, é um exercício. Este documento está apropriado para o seu público, então, para vocês darem uma lida e olharem. Vamos voltar lá para a lei? Vamos. É sinistro, a Cristiane Arruda falou, é sinistro. Gente, O projeto da lei, ele já propõe que essas 14 medidas sejam tomadas em todos os documentos públicos. Tá? A gente vai ensinar cada um deles na próxima aula. O tema da nossa próxima aula são esses 14 itens. Aqui, olha. Redigir frases curtas, preferencialmente em voz ativa. Alguém lembra o que é voz ativa? Alguma dúvida? A Giovana Gamas lembra. Quer explicar, Giovana, para a gente, por favor? Quer dizer que é no sentido, tipo assim, você fala assim, eu fiz tal coisa, eu sou... Tananã. Em vez de você falar com o verbo primeiro, depois o sujeito, que já deixa confuso. Com a voz ativa, perfeito. E o que seria a voz passiva? Giovana? Oi, Ivi. Oi, Olavo. Fala, por favor. Se eu posso fazer uma observação, né? Porque, como Pode. eu me lembro nos Estados Unidos, a gente tinha uma disciplina que era Legal Research and Writing, que é para aprender a escrever, né? Como advogados nos Estados Unidos. E sempre se tentava ser muito sucinto, então o professor dava um número máximo de páginas para escrever e tudo mais, falava mais 6 páginas eu não leio, mais 5 páginas eu não leio, justamente porque nós, não só brasileiros, mas latino-americanos, temos uma tendência a ser extremamente prolixos na forma de escrever, né? E eu me lembro muito quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiquei muito amigo do diretor jurídico do Consulado Brasileiro na Flórida, que é um americano mais que falava português. Antes de fazer direito, ele começou como linguista, a carreira dele, ele era professor de russo, com 40 e poucos anos foi fazer direito. E ele me falou uma coisa que é muito interessante, se você quiser entender como o americano escreve, leia Hemingway, né? Hemingway você que é jornalista, ele era correspondente de guerra. E na época você tinha o telégrafo. E então as mensagens eram curtas, né? A Alemanha invade a Polônia, 5 milhões de tropas. A Alemanha invade a Polônia. Bom, 5 milhões de tropas se movimentaram hoje. Ponto. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Ponto. Então, pontuação, curto, voz ativa, né? O homem pegou o livro, não, o livro foi pego pelo homem. The man grabbed the book, not the book was grabbed by the man. Entendeu? Então, voz ativa, pontuação, frases curtas. E eu acho isso muito interessante, porque você passa mensagem sem toda aquela necessidade daquele floreio. E Hemingway, né, ganhou o Nobel da Literatura, e ele escrevia frases curtas e passava uma mensagem. Eu acho isso bastante interessante. Olavo, obrigada. Gente, o Olavo estudou comigo na PUC. Obrigada, Olavo, pela sua presença. E ele foi meu advogado quando eu precisei. Eu processei a construtora e eu fiz uma petição de 3 páginas no JEC e eu ganhei. A construtora recorreu, eu não podia fazer, e o Olavo fez a gentileza de recorrer no meu lugar, e nós ganhamos, se tornou o primeiro acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque nós ganhamos aqui, foi a primeira ação em que uma construtora foi obrigada a pagar danos morais, tá? Até então não tinha sido isso. Já tem mais de 10 anos, né, Olavo? O nome do escritor, Jane, é Ernest Hemingway. Ele escreveu Paris é uma Festa. Obrigada, Márcio. Obrigado, Olavo. Vou explicar um pouquinho aqui sobre a linguagem simples. Obrigado, Olavo, por ter trazido isso. O Plain Language é um movimento que existe há mais de 50 anos na Europa e nos Estados Unidos e é muito incipiente no Brasil, não tem nem 10 anos, tá? Que é a questão da linguagem simples. No YouTube, a gente vai passar para vocês, tem um link que eu fiz uma playlist do Escrever Direito, de alguns vídeos sobre linguagem simples. E é muito interessante que, em Portugal, a Receita Federal de lá
contratou uma consultoria que analisou os documentos, exatamente igual o Márcio trouxe, e reescreveram usando técnicas de linguagem simples. Gente, depois de 2 anos, eles receberam espontaneamente o pagamento dos impostos, aumentou em 67% a arrecadação. Vocês têm noção disso? 67%? Muitas vezes a gente acha, ai, nossa, o brasileiro é caloteiro. Será que o brasileiro é caloteiro ou ele não está entendendo o que está sendo escrito? Porque em Portugal não estava. A partir do momento que as pessoas colocaram isso na voz ativa, em linguagem simples, utilizando essas técnicas, aumentou em 67% a arrecadação. Vocês estão entendendo como utilizar a linguagem simples é também bom para o bolso? Gente, se vocês fazem isso, tem o cliente lá da verbação, era da Silene, né, Silene? Perdoe se eu errei seu nome, se eu errei de quem falou, eu não sabia o que era verbação. Se você explica disso de uma maneira, você vai passando para o próximo, você vai ganhando mais dinheiro nessa questão com o seu cliente. E agora eu queria pegar essa deixa do Olavo e falar 2 coisas. Os maiores, a gente teve grandes juristas nesse país. Obrigada, Olavo, por ter lembrado. O Hemingway foi correspondente de guerra. O Pinheiro Neto também foi correspondente de guerra. Ele foi jornalista, ele foi correspondente de guerra do Assis Chateaubriand, ele voltou, chegou a trabalhar nos Diários Associados, aí ele desencanou do jornalismo e foi virar advogado. E hoje, a banca dele é considerada uma das maiores do mundo. Então, veja, alguma coisa que esse homem aprendeu na guerra, no escrever jornalístico, fez sentido. O Aliomar Baleeiro, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, que vocês devem conhecer dos livros de direito tributário, ele chegou a ser diretor de redação do Jornal da Bahia. Então, ou seja, quando a gente vai analisando pessoas que se destacaram no direito e tiveram uma boa relação com o português, o Saulo Ramos foi ministro da Justiça, ele foi jornalista, trabalhava lá em Santos. Nívia, você quer falar? Pode falar, estamos aqui para escutar. Nívia? Nívia, acho que não foi. Nívia daí? Nívia? Bom, Olavo, Nívia, caiu, você quer falar? O livro do Saulo Ramos é excelente, eu sou louca pelo livro dele. Código da Vida, gente, eu super recomendo. Olavo, já que você deu o exemplo do Hemingway, quem seria um autor brasileiro para a gente ler e entender e trazer isso para melhorar a nossa escrita? Vamos aqui nos minutos finais. Quem você recomenda? Eu vou fazer uma recomendação trazida pelo meu avô, né? Que também foi correspondente de guerra. Meu avô, ele serviu na Segunda Guerra Mundial e era advogado e criou um jornal das tropas. Depois trabalhou também para o Chateaubriand um tempo, antes de voltar para a advocacia. Mas ao contrário do Pinheiro Neto, que era muito esperto, ele não ganhou dinheiro na advocacia, né? Mas assim, o meu avô recomendava muito: saibam cobrar os seus clientes. Não acha que seu cliente é o seu melhor amigo, senão você morre pobre. Sabe cobrar cliente. Mas meu avô... O quê? Essa é a maior dica que pode dar na advocacia, gente. Cliente, amigo a par. Olha, mas assim, porque senão o cliente acha que você tem que fazer tudo de graça, entendeu? O cliente acha que você está fazendo um favor só de você ter pego o caso dele, entendeu? Isso é uma regra universal na advocacia, em qualquer parte do mundo, em qualquer jurisdição, qualquer idioma. Mas, assim, meu avô recomendava foi correspondente de guerra do Assis Chateaubriand, que é o João Silveira, né? Que é aquele livro, 12ª Noite da Vida Paulista. Ele escreve maravilhosamente bem, de forma bastante direta. Eu queria recomendar o livro da Saíli, que está aqui, Diário de uma Advogada Estressada, escritora também, que eu gosto muito. Ela tem o Não Sou Tua Querida, Olavo, em que ela aborda essas questões com os clientes, que ela fala dos clientes. Márcio, quem você acha que seria um bom autor aí, pegando essa dica do Olavo, para a gente ler e entender o brasileiro? Pior que os meus autores preferidos, o Saramago não é referência para escrita simples. Tá. Mas eu estou lendo, na verdade, olha, para alguém que sabe se escrever bem, alguém já leu o Torturado, Itamar? Assunção? Itamar Assunção? Não, Itamar Vieira, né? Isso. Raquel, tudo isso vai depois, tá? Para vocês na OAB.
Vivian Scheslenger, não conheço. Sim, é perfeito. Raimari, quem você gostaria? Diogo levantou a mão. Cíntia Moscovis. Pode falar, Diego. Estão me escutando? Estamos sim. Sim. Boa noite. Pessoal, é bem interessante esse debate em relação a livros, e eu tenho lembrança de um advogado criminalista, que ele tinha um professor, e ele falou o seguinte: para você ser um bom advogado, leia poemas, leia ficção, leia poesia, e, por último, se houver tempo, direito. Diego! Então... E essa frase é do Evandro Lins e Silva, que foi um grande advogado criminalista. Ele escreveu no Salão dos Passos Perdidos. Muito obrigada pela sua participação. Essa frase é do Evandro Lins e Silva, e eu ia recomendar justamente isso, para quem está aqui na advocacia, para ler livros de advogados e advogadas. E assim, é de grande importância, como vocês estão dando essa formação aí sobre escrita, a leitura, né? Porque, na maioria das vezes, eu não sou da área da advocacia, eu sou historiador, mas, na maioria das vezes, o advogado e as pessoas que eu conheço da área não tem tempo para ler coisas além do jurídico, tá entendendo? E uma indicação que eu dou é A Vida Não é Justa. Não entendi. A vida é? A Vida Não é Justa. É da desembargadora... Esqueci o nome dela. Mas que título desanimador, né? Não, mas é ótimo. É ótimo, porque assim, é uma juíza que trabalhou na vara da família e ela relata esses casos. Hoje ela é desembargadora, é Prachá, o sobrenome dela. Andréa Pachá, estão respondendo aqui. A Vida Não é Justa. É ótimo esse livro. Obrigada pela sua presença, um historiador, uma honra estar aqui, que você esteja aqui. Espero que essa aula, embora seja voltada para a advocacia, seja proveitosa para você. E muito obrigada por falar. Gente, a gente já estourou o nosso tempo. Eu quero saber se vocês têm perguntas e dizer que na próxima aula nós vamos ter exercícios. E para não esquecer de responder a lista de chamada, para ter direito ao certificado, entrar no link que o Márcio mandou para receber o bônus aí, o presente que ele preparou. Gabriele, pode falar. Gabriele? Era só para dizer que a aula estava muito boa. Eu tive que sair, voltei por conta do meu mestrado, mas vocês estão de parabéns, gente. Muito bom mesmo. Estou trabalhando com Plain Language, Visual Law e show de bola, gente. É isso mesmo, vocês estão dando de 10-0 aí, hein? Show de bola. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, gente. A gente conseguiu abarcar o conteúdo da primeira aula, mas tudo isso aqui está ali. Lembrando que a aula vai ficar gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube pela ESA. Professor Rony, pode falar. Apertei sem querer, desculpa. Tá bom. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Se dependesse do Márcio, a gente ficaria aqui até 10 da noite. Fernanda, pode falar. Fez sem querer, desculpa. Tá bom. Daniel, adorei a energia de vocês e da aula. Obrigada. Aula maravilhosa. Obrigada, Jéssica, Camila. Obrigada a todos e todas que participaram. Ficamos aqui com uma média de 200 pessoas no ao vivo. Gabriele, obrigada. Juliana, pode falar. Juliana? Gente, acho que é isso. Tem alguma dúvida? Na próxima aula nós estaremos aqui. Todo esse material vai ser disponibilizado. A próxima aula, dia 20 de junho, terça-feira, meu aniversário. Gostaria que vocês me dessem de presente a sua presença. Não tem nada melhor. Para quem quer comprar o seu livro, te escreve um e-mail, como é que faz? Escreve no e-mail, a gente vende gente, o livro aqui não é porque é nosso, não, mas ele é maravilhoso, chiquérrimo. Escreve no e-mail, a gente vende, somos uma editora independente. Qual que é o seu e-mail mesmo, Ivi? Não, no que você colocou aí, quem mandar no link do Escrever Direito, o Instagram da gente, Márcio Caparica e Ive Farias. E está assinado no presente, tá? Que a gente preparou para vocês.
a gente está dando para vocês de presente, cortesia nossa, a ficha de persona. Então, é só imprimir ou fazer no computador mesmo. É um presente nosso, do Márcio e da Ive, para vocês, e ali está a nossa assinatura. Por gentileza, quem também indique essas pessoas para a gente, para virem nas próximas aulas, para assistir no gravado. Se puder, marque a gente nas redes sociais, venha conversar conosco, vai ser uma maravilha. Graziele, o presente é para quem preencher o formulário que o Márcio colocou. Quando você coloca o formulário, a gente envia de presente. Obrigada, Márcio. A gente envia de presente a persona que foi feita com muito amor e muito carinho, e especialmente para essa primeira turma da ESA, de escrever direito, escrita criativa para advocacia. Obrigada, Graziele, já fez. Gente, boa noite, obrigada a todos. Até a próxima, gente. Até terça. Raimari, obrigada a todo mundo. Gente. Boa noite, obrigada, muito boa aula. Muito obrigada, gente.